assentados, iniciemos a liturgia da palavra. Escutemos a palavra de Deus, que nos exorta a superar a vingança e a ser homens e mulheres, que com suas ações refletem a lógica do céu, amando os inimigos e sendo misericordiosos como o Pai. Ouçamos a primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu do deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança. E não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mateis, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono, que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-lo. O Senhor retribuirá a cada um, conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Todos. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo.
quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como o pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Evangelho, cantando o número 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis?
até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Amado povo de Deus, nós na última semana tivemos a oportunidade de rezar o sermão de Jesus no monte, a partir do Evangelho de Lucas, e tivemos a preocupação de mostrar a vocês que o ponto de partida para a gente entrar no espírito do Evangelho é sempre reconhecer que é a palavra de Deus. É Deus que nos fala. E de fato, em alguns momentos não é fácil a gente acolher o que Deus está revelando para a gente. Nunca é fácil. Por isso que a palavra, ela é sempre um apelo à conversão. Toda a palavra de Deus escutada é sempre um apelo à conversão, porque é de Deus. Nós podemos cair na tentação, em alguns momentos, de trair essa palavra. Trair essa palavra fazendo uma leitura tendenciosa daquilo que Deus quer dizer para a gente. Às vezes é direcionando a palavra para uma preocupação só social e política. Às vezes é tomando essa palavra e fazer um psicologismo, se utilizando da palavra, trabalhar o aspecto emocional, ter a preocupação de agradar e instigar emocionalmente a comunidade, porque parece atrativo, é bom. Talvez a gente vá à missa, participar da Santa Missa e voltar para casa aliviado. Mas o que é interessante da palavra é essa provocação que ela nos faz. A palavra, ela não pode só aliviar, ela tem que provocar. Se ela não provocar a conversão, é porque ela deixou de ser palavra de Deus e nós nos apropriamos dela para fazer com que ela seja nossa e não de Deus. A gente joga com a palavra. Por isso que a gente tem que partir daquilo que a palavra nos diz. E na liturgia da palavra hoje, o tema central é misericórdia. Sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Só que o que Jesus apresenta no Evangelho como sinal de misericórdia
é muito complicado de ser entendido. É paradoxal, parece contraditório. Como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Como é que eu vou emprestar sem esperar nada em troca? Como é que eu posso querer fazer o bem a uma pessoa que me calunia? Mas esse é o diferencial da vida cristã, é pagar o bem, é pagar o mal com o bem. É pagar o mal com o bem. Talvez vocês escutem hoje, em algum outro momento, as pessoas falando sempre sobre o tema da misericórdia, do perdão. Mas como cristãos, nós precisamos ter claro que o perdão é sempre um dom de Deus. Nós não somos merecedores do perdão, é graça de Deus. A misericórdia de Deus é gratuidade dele. É sempre ele que nos perdoa antes. É sempre ele que nos ama antes. Por isso que a sua palavra, ela tem autoridade para exigir da gente conversão e mudança de atitude. Se vocês conversarem, eu não sei se aqui na Assembleia tem algum psicólogo, alguém formado na área de humanas, especificamente na área de psicologia, eles vão dizer, talvez, que a experiência do perdão é algo quase impossível nas relações humanas. Na experiência do confessionário, nós aprendemos, ouvindo o povo de Deus, que perdoar é muito difícil. Não é fácil perdoar. Se vocês encontrarem uma pessoa dizendo que perdoar é algo fácil, é porque ainda ela não fez a experiência do perdão. Perdoar é muito difícil. Mas como cristão, nós não podemos ficar no psicologismo, numa leitura imediata do que é perdão. O perdão é algo muito exigente, porque quem não sabe perdoar não sabe amar. A experiência do perdão é uma experiência de quem ama. Se uma pessoa não sabe perdoar, a sua capacidade de amar está obscurecida. Pode estar até doentia. E aí, o que acontece são os traumas pessoais, dificuldades de relacionamento na família, na infância. Mas nós, como cristãos, aprendemos de quê? Que devemos perdoar. De quem? Devemos perdoar porque o nosso Deus é misericórdia. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. O Papa Francisco tem um livro chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Mas o nome de Deus é misericórdia por quê? Porque o amor, a justiça, a compaixão, em Deus se confundem. Deus é misericordioso porque é justo, e Ele é justo porque é misericordioso. Por isso que o Papa, tomando as palavras de um outro que escreveu sobre o tema da misericórdia, diz que a misericórdia, o tema da misericórdia é a chave de leitura para a gente entender o Evangelho, a boa notícia de Deus, porque no centro do Evangelho está o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que é que nós vemos no crucifixo? Nós vemos a encarnação da misericórdia de Deus presente na história da humanidade para nos resgatar da nossa miséria. Nós não encontramos com muita facilidade autores que definam o que seja misericórdia.
Mas na tradição cristã, Agostinho, Santo Agostinho, padroeiro desta comunidade, disse que misericórdia é você sentir compaixão da miséria do outro. É o conceito que ele usa para falar de misericórdia. Misericórdia é sentir compaixão da miséria do outro e tentar, na medida do possível, resgatar essa pessoa da sua miséria. Depois a tradição cristã retomará esse conceito com Tomás de Aquino, mas essa é a ideia que se tem, de modo que misericórdia é maior, é mais importante do que compaixão. Historicamente, houve um distanciamento do sentido de misericórdia daquilo que nós, como cristãos, concebemos por causa do mistério da Páscoa e aquilo que na atualidade se fala sobre compaixão, que depois dos anos 40, devido aos grandes acontecimentos e atrocidades da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a falar sobre o tema da compaixão como algo importante. Mas para nós, misericórdia não é só uma categoria social, ela é uma categoria cristã, porque um cristão, a exemplo de Deus, como Deus, ele precisa ser misericordioso, ou seja, ele precisa perdoar. A dificuldade que nós encontramos é justamente essa, é que perdoar não é fácil. Por isso que nós devemos nos sentir instigados pelo Evangelho, para que a nossa experiência de perdão não seja algo superficial. Se essa experiência do perdão não for algo real, consistente, nós vamos falar de perdão como algo que nos enfraquece. Essa foi a dificuldade encontrada na modernidade, que alguém chegou a afirmar que a moral cristã é a moral que enfraquece as pessoas. Nos enfraquece, mas não é. A moral cristã, o Evangelho fortalece a comunidade cristã, nos fortalece porque testemunha que nós somos capazes de amar. Aí a gente pode entender a tradução do perdão, o significado do perdão. Se na vida de um casal, aí vem uma consequência, na vida de uma família, na vida de uma comunidade, não existe lugar para o perdão, essa comunidade ela está doente, essa família fica doente. Mas ela fica doente não é só espiritualmente, ela fica doente nas suas relações. Uma pessoa que tem dificuldade de fazer essa experiência, ela é interiormente miserável. Porque quem não se sente perdoada por Deus, também terá dificuldade de perdoar quem lhe fez o mal. Então essa leitura, essa interpretação, pensar o Evangelho, a tradução desse Evangelho, não é fácil, mas nós precisamos ser misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Se a misericórdia em Deus é uma realidade acabada, ela é acabada. No sentido de que Deus é pura misericórdia. Na vida da gente, ela é um processo. Nós temos que aprender a perdoar diariamente. Diariamente. Se a gente não consegue fazer isso, então nós teremos uma grande dificuldade dentro da comunidade de testemunhar a vida cristã, mas também de criar relações saudáveis. Eu diria até a vocês que é o grande problema das relações humanas, é a dificuldade que as pessoas têm de aprender a perdoar. Por falta de perdão, famílias são destruídas, matrimônios são destruídos, filhos se criam revoltados.
Instituições podem se tornar doentes, comunidades paroquiais. Por falta de perdão, a humanidade pode se tornar enferma. Então Jesus dizer no Evangelho, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Não é fácil, mas precisa ser a nossa vocação. E leve essa mensagem para casa, não por causa dos nossos sentimentos, mas por causa de Deus. Quem é que na minha vida eu tenho dificuldade de perdoar? Pensem. Voltem para casa com essa provocação do Evangelho. Quem é que eu tenho dificuldade de perdoar? Foi o meu marido que me traiu? Foi a minha esposa que me traiu? Foi o meu pai? Quem é que eu tenho dificuldade de perdoar? E tentar fazer um processo, mas não é esse processo de cura só, imediato. Não é uma emoção, não é só uma emoção, povo de Deus. Não é você só chorar quando alguém diz assim, fala sobre a necessidade do perdão, não é só isso. A emoção, ela é instigada, ela provoca um arrefecimento das suas emoções. Mas para nós cristãos, perdão é uma busca constante. Rezar pelos inimigos. Não há nada que nos ajude mais a fazer a experiência do perdão do que a gente diariamente rezar por quem nos faz o mal. Rezem pelos vossos inimigos. Rezem por aqueles que nos fazem o mal. Termino. Conclusão. É desse modo que a gente vai entender o que o apóstolo Paulo diz. Nós não somos mais. O nosso modelo de vida cristã não é Adão, é Cristo. Nós não somos cidadãos dessa humanidade ferida pelo pecado. Nós somos cidadãos, discípulos daquele que nos perdoou primeiro, morrendo pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, nos proteja e não esqueçam disso. Voltem para casa pensando, rezando. Quem é que na minha vida necessita do meu perdão? Se você não é capaz de perdoar, você não é capaz de amar. Quem não perdoa, não ama. E mais uma vez parabenizar todos os pais que trazem seus filhos para a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, uma semana feliz e abençoada. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oi, sou Fabiano e gostaria de convidar todos que fazem parte da vida acadêmica na nossa paróquia de Santo Afonso para participar da instalação da Pastoral da Educação no dia 28 de fevereiro, às 19h30, no Centro Pastoral. O convite é para os professores e também para os universitários. Esse é um momento em que nós vamos apresentar os projetos da pastoral, que basicamente, já posso adiantar, é acerca de como conciliar a vivência científica com a da fé católica. Espero vocês dia 28 de fevereiro, 19h30, lá no Centro Pastoral de Santo Afonso.